vou falar um pouco, então, de uma experiência de 46 anos neste lugar, o Hospital Psiquiátrico São Pedro, que foi fundado em 1884, num projeto que havia na época de deslocar os desajustados, os considerados loucos, os sujeitos da desrazão do centro da cidade para um lugar que, à época, era muito distante, era lá no fim da linha do bonde. Eu entrei pela primeira vez no São Pedro quando estudante de psicologia, e aquilo me assustou tanto que eu imaginei: num lugar que nem este eu nunca vou querer trabalhar. Eu achava que a psicologia não tinha instrumental, ferramentas suficientes para dar conta daquela massa de corpos deitados no chão, todos andando a esmo, olhar perdido. Isto era 1970. Pouco tempo depois, eu fui ver uma exposição de artes na URGS, da psiquiatra Nise da Silveira, do Museu de Imagens do Inconsciente do Rio de Janeiro, e ali eu achei que eu tinha encontrado uma ferramenta para dar conta daquelas pessoas que eu tinha visto no São Pedro. Eu levei uns 3 anos estudando e voltei para lá para montar uma oficina de artes, a oficina de criatividade. Isto era 1990. A gente montou um lugar que era muito diferente de toda a estrutura manicomial. Era um lugar claro, grande, onde as pessoas podiam entrar livremente, podiam trabalhar livremente e podiam estar, vamos dizer assim, num contato. Poderiam estar conversando, poderiam estar desenhando, modelando, escrevendo. E no início foi bem complicado, que a gente tinha que fazer convites nas unidades para eles virem. Quando tu via um olhinho brilhando, tu dizia: "Vamos lá para a oficina, vamos trabalhar". E na época, 1990, eram mais ou menos ainda 800 moradores. A metade deles não tinha sequer certidão de nascimento, portanto, eles não eram do ponto de vista civil. Muitos tinham apelidos, poucos sabiam do seu nome. E a gente começou com todo um trabalho tentando dar um material da melhor qualidade possível, sem ensinar, embora nós conhecêssemos as linguagens, desenho, pintura, modelagem, as técnicas, eh, tinta acrílica, tinta a óleo. Para eles a gente não ensinava, a gente oferecia os materiais e eles podiam trabalhar livremente, tentando com que eles pudessem botar para fora o que melhor lhes aprovessa. A gente só, vamos dizer assim, atendia quando eles pediam. Se algum deles queria saber como é que usava algum material, aí a gente falava, senão a nossa intervenção não se dava no trabalho deles. Nem para, assim, dizer o que a gente imaginava que eles pudessem estar fazendo, para interpretar, nem para intervir se, por exemplo, ele pintasse uma árvore de azul. Ele tinha toda a liberdade de fazer o que quisesse. Também na modelagem, né, com argila, que hoje a gente tem um forno para fazer queimas, né. Mas era muito importante, vamos dizer, desde lá e até hoje, e quem trabalha com arte, com pacientes psiquiátricos graves, especialmente, que a gente dê um crédito para essa pessoa. A gente dê um crédito que ela pode fazer alguma coisa, que isso pode demorar, e a gente dê um prazo tão estendido quanto seja necessário. Nós tínhamos um livro diário, o querido diário, onde a gente ia escrevendo essas coisas que iam acontecendo na oficina, e eu lembro que muitas vezes eu escrevia: "Terra se move", porque tinha acontecido algum
uma pequena mudança naquela pessoa, algo muito sutil, muito pequeno, mas que para nós sempre foi muito importante. Seria, então, acolher, que eram os nossos objetivos, acolher o sujeito em particular, na sua singularidade. Cada um, para nós, era aquele um, era o João, era a Maria, e ter um olhar muito afetivo em cima, né, porque o afeto e o olhar sempre foram, e isso foi uma coisa que a doutora Anise nos ensinou, foram um catalisador. Quer dizer, através de um olhar atencioso, do afeto, as coisas começam a acontecer. Estar atento às necessidades, aos desejos, algo que para quem trabalhava e trabalhou alguma vez num hospital psiquiátrico, no estilo do manicômio, isto faz uma diferença incrível, assim. Outra coisa, direcionar muito da nossa tarefa para o saber ouvir, para o olhar, para o tocar. Essas são, sensações, importantes da gente também estar ativando, especialmente em corpos que ninguém tocava, que ninguém mexia, que eles mesmos não se tocavam. Então, e trabalhar com isso e com as nuances dessas sensações é algo assim que faz também toda uma diferença. E, de outro lado, considerar a função imaginativa, porque nós somos muito racionais, muito função pensamento. Agora, tu poder entender o que é da ordem do imaginário, que é uma outra ordem, que às vezes não se dá pela palavra, às vezes ela não consegue se expressar pela palavra, mas ela é capaz de dar forma para as nossas sensações, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, e transformando isso em cor, em linha, em desenho. Então, esses eram os nossos objetivos. Com isso tudo, a gente conseguiu amealhar cerca de 300.000 documentos, entre desenhos, pinturas, modelagens, bordados, cartas, escritos, documentos, livros. A gente conseguiu algo, na verdade, que é muito grande, uma coisa de louco aquilo, né. A gente tem uma das pessoas que trabalhou conosco, ela fez 24.000 trabalhos. Ela ficou mais de 50 anos no hospital, nunca recebeu uma visita. Esses são os vou trazer pequena amostra dos trabalhos e dizer mais uma coisa, assim, que para nós sempre foi muito importante. A gente, quando trabalha na área da saúde e faz a formação, tem aquela questão do que é ético, do que é o segredo do paciente, do que a gente não pode dizer. Só que lá, a nossa proposta era dizer: "Sim, essa pessoa tem um nome, ela precisa ser reconhecida por esse nome". Então a gente fazia todo um trabalho, esse é o trabalho da Cenilda Ribeiro. Eu não vou estar desmerecendo a Cenilda, ao contrário, dizendo que ela é uma cidadã brasileira chamada Cenilda Ribeiro. E isto é tão, forte para nós lá dentro da oficina, tu poder nomear esse sujeito que muitas vezes não tinha nome. A Cenilda Ribeiro chegava nas manhãs na oficina, sempre com alguma queixa, né. Eu trouxe esse trabalho dela, 2 pacientes esperando o médico. Senhor Luiz Guides, ele ficou também ele entrou em 1950, faleceu em 2010, nenhuma visita, 60 anos de internação. Quando ele começou com o trabalho dele na oficina, ele fazia pequenas manchas, e eram nada, eram manchas.
Em pouco mais de 6 meses, ele começa a organizar esse trabalho, que é um trabalho que ele fazia sempre de baixo para cima, trabalhando com tinta guache, que é uma tinta têmpera, que é uma tinta muito simples. Ele conseguiu desenvolver uma técnica muito particular, que é desenhar essas estruturas no fundo e depois fazer uma veladura sobre elas. Isto, para quem trabalha com materiais, sabe o quanto isto é difícil, pois este foi o trabalho do seu Luiz. Ele tem cerca de 6.000 trabalhos. O trabalho dele já foi exposto no Museu de Arte do Rio Grande do Sul pela sua qualidade estética, não é por ele ser um morador do São Pedro. Já foi exposto no MAR, no Museu de Arte do Rio de Janeiro, no Sesc Pompeia. Ele já é reconhecido em vários lugares do Brasil. A Natália, aquela que eu falei, que teve 24.000 trabalhos, ela desenhava, modelava, fazia bordados em cima dessa temática, que era uma temática mais das casas, algo que não era muito comum. Fazia sempre com alguns animais, às vezes flores, e ela que gostava muito de ir para a oficina. Quando a gente não a buscava, ela dizia: "Não vieram me buscar, isto dói de desinteresse". Seu Frontino Vieira gostava de escutar gramofone e gostava de dançar. O trabalho dele tem alguma coisa de uma escrita japonesa. Eu sentava a minha cadeira e ficava olhando ele trabalhar, porque era muito bonito, assim, vendo este homem que nós buscamos nos pátios do hospital, varrendo o hospital, trocando a vassoura pelos pincéis. O mesmo gesto que ele fazia para varrer, ele trouxe para o papel. O seu trabalho era gesto e era dança. A Armanda Nagel modelava, bordava, costurava. Ela fez uma série de batas curtas e longas que ela usou uma única vez. Um final de semana, ela levou para a unidade de moradia, ela tomou banho, botou essa roupa, sentou e ficou uma tarde inteira sentada olhando para algum lugar. Ela fez grandes viagens para imensas geografias que a gente nem sabe para onde foi. Por sorte, naquela tarde, a pessoa que estava de plantão não atrapalhou esse sonho dela. No outro dia, ela dobrou toda essa roupa e levou para guardar na oficina. Dona Luzia. Dona Luzia mora numa periferia de Porto Alegre, numa casa que não tem janelas. E ela consegue, no seu trabalho, trazer esta cor, esta vida, algo que para mim é bem difícil de poder entender. Sandro já foi premiado com trabalhos dele, seus abstratos. Nilza, que fazia mundos imaginários, ela criou uma série de animais muito interessantes. E o Romeu, com os seus homens pretos fortes. Bom, é uma pequena amostra e também uma pequena amostra esse trabalho que foi feito durante um ano, todas as quintas à tarde, nós reunimos frequentadores da oficina, parentes deles, que às vezes os traziam para ir para a oficina, funcionários, estagiários, e durante um ano a gente ficou bordando, e depois colocamos nesses panos, e esse projeto a gente chamou de tapete voador, na ideia de que numa roda de conversa, bordando, de alguma forma a gente pode estar fazendo as dores voarem, nem que seja na fantasia.
Esse foi um trabalho feito durante a pandemia, quando a oficina fechou e alguns frequentadores tinham muita necessidade de algum tipo de ajuda. Então, segundas-feiras de manhã, eles apareciam, recebiam um tijolo de argila, trabalhavam em casa, voltavam na outra semana. São 1000 faces. Bom, este material todo, que se esses tais de quase 300.000, hoje fazem parte do Museu Estadual Oficina de Criatividade. É um museu que a gente conseguiu montar, que ele, está sendo, vamos dizer assim, construído, porque a gente já tem o acervo, já temos uma sede, e agora já temos uma museóloga, e a ideia é de poder estar organizando isto. Por quê? Porque a gente hoje faz parte das 4 coleções de arte e loucura brasileiras, que em conjunto é o maior acervo que existe, na verdade, no mundo, assim, porque o Danise tem 450.000 trabalhos, o Bispo do Rosário é bem menor e o Museu de Arte Contemporânea Osório César também. O que realmente cura e guia alguém é o contato afetivo, a alegria, a ausência de preconceito e o respeito à singularidade. Nossa grande mestra Nise da Silveira. Obrigada.